Segundo livro das Crônicas 7, versículos 12, 13, 14 e 15. Abra, por favor, o texto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, começando com o versículo 12. Eu quero falar nesta manhã, irmãos, sobre avivamento. Avivamento, um projeto de Deus. Esse é o tema desta manhã. Diga comigo, avivamento, mas pode ser mais forte, não pode? Avivamento, um projeto de Deus. Irmãos, nós estamos falando sobre o ministério do Espírito Santo, nós estamos falando sobre o discipulado, nós estamos falando sobre a importância de você estar numa célula, nós estamos falando sobre você ganhar vidas para Jesus, nós estamos falando da importância de você amar as pessoas já há algum tempo. E eu gostaria de, nesta manhã, enfocar a importância do avivamento como experiência na vida de cada um de nós. Você sabe que avivamento, irmãos, não é uma experiência coletiva. O avivamento é uma experiência individual. Eu preciso experimentar, querer, desejar o avivamento. Então, cada um de nós aqui, individualmente, desejando o avivamento na nossa própria vida. O que é o avivamento, irmãos? O avivamento nada mais é do que uma vida de intimidade com Deus. Avivamento não é barulho. Avivamento não é como disse Billy Graham, certa vez falando sobre isso. Esse grande pregador norte-americano, que famoso no mundo inteiro, pregou para mais de 1 bilhão de pessoas. Ele disse que o avivamento não é descer uma rua combatendo um tambor, fazendo barulho. Mas o avivamento, na verdade, é subir ao Calvário, onde Cristo está, com o choro, com o entendimento de que a nossa vida precisa estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, avivamento, irmãos, é reconhecimento de pecados. Avivamento é mudança de vida. É ser um marido melhor, que cuida da esposa e dos filhos. É ser uma mulher mais dedicada, realmente que ela ensina a palavra de Deus aos seus filhos, que encharca a sua casa da presença de Deus. É quando o casal abre a sua casa para fazer uma célula. É quando você se dispõe a fazer alguma coisa. Quando você sai do estado de estagnação, de acomodação, de frieza de coração e se coloca nas mãos de Deus para ser usado poderosa e extraordinária por Ele, porque Ele quer usar cada um de nós. Nós cremos, irmãos, nós cremos no chamado universal de todos os crentes. Não é o pastor que tem poder, não é o pastor que sabe fazer oração, nem o missionário, nem aquele que é separado. Somos todos nós. A nós foi dado a palavra de Deus. E essa palavra, ela veio para ser vida e transformação dentro de cada um de nós. Isso é avivamento. Quando eu posso dizer, Senhor, eis-me aqui, como orou Isaías, usa-me a mim de maneira poderosa e extraordinária. E nesse texto, Salomão agora faz aquilo que seu pai deveria fazer, Davi. Ele termina um tempo em Jerusalém. Ele faz uma grande inauguração, começando com o capítulo 6, segundo Crônicas. E ele então faz uma longa oração. Uma das orações mais longas da Bíblia, essa do capítulo 6. E ele faz aquela oração. Templo bonito, pronto. Tudo de ouro, prata. O povo trazia as pedras mais preciosas. O povo trouxe o melhor para o templo. E Deus ouve a oração e diz assim, Salomão, pela segunda vez Deus fala com Salomão, Salomão, eu ouvi a sua oração, eu quero que você saiba uma coisa. Salomão, eu não estou interessado em templo. Não é o templo que me interessa, Salomão. Eu não estou interessado nas coisas, Salomão. Eu estou interessado nas pessoas. Eu estou interessado no coração das pessoas. Aquilo que as pessoas estão passando, sofrendo, e como que esse povo está andando, e se esse povo está seguindo ou não aquilo que eu tenho dito a esse povo, porque se o povo, meu povo, se esse povo que se chama pelo meu nome, se esse povo não, na verdade, entender algumas verdades, alguns princípios, Salomão, nada vai acontecer. Mas se esse povo que vai adorar no templo entender o meu lugar na vida deles, eu vou fazer coisas tremendas e maravilhosas. Ele diz, porque os meus olhos, aí estarão, versículo 15, estarão atentos e os meus ouvidos abertos à oração que for feita neste lugar. O versículo 16 diz, porque eu escolhi e santifiquei então esta casa para que nela esteja
o meu nome perpetuamente, e nela serão fixos os meus olhos e o meu coração. Quando? Todos os dias, isso é, Deus nunca iria deixar de estar naquele lugar para ter uma experiência transformadora e abençoada com o seu povo. Irmãos e irmãs, prestem atenção, o judeu, ele não tinha nenhum conhecimento dos atributos de Deus. O judeu nunca entendeu o que era a onipotência de Deus, nem a onisciência de Deus, nem a onipresença de Deus. O judeu não entendia isso, nem entende até hoje. O judeu sempre achava que Deus estaria dentro do templo. E nós, o cristianismo brasileiro, tem incorporado muitas coisas que não está no Evangelho. Você lembra daquela época, uma época que quando você entrava dentro do templo, tinha uma placa: eu estou nesse santo templo, cale-se a boca de todos. Pelo menos assim. Cale-se diante dele toda a boca. Não podia conversar dentro do templo. Hoje nós estamos dançando aí dentro do templo. O que é isso, irmãos? Isso é judaísmo. Porque para o judeu, Deus está no templo. Por isso que Jerusalém é uma cidade tão disputada. Tantas grandes religiões em Jerusalém. Lá estão os judeus, lá estão os árabes, lá estão os gregos ortodoxos, lá estão os católicos. Lá estão todos disputando, cada um seus pedaços. Mas isso vem da ideia de que Deus está no templo. Então o templo tem uma ideia da presença de Deus. Irmãos, isso não é bíblico, isso não é evangelho. Isso é Velho Testamento e nós temos que entender o contexto da cultura daquela época. Deus está dentro de nós. Eu sou o templo do Espírito Santo. Diga para o seu vizinho: você é o templo do Espírito Santo. Diga para a irmã do seu lado ali: eu sou o seu templo do Espírito Santo. Deus está comigo aonde eu estou. Onde eu estou. Por que nós temos o templo? Irmãos, nós temos um templo, nós chamamos o santuário, o templo, é um lugar, um espaço de encontro do povo de Deus para grandes celebrações. E é importante isso, porque a Bíblia diz, Jesus sempre ensinou, Jesus diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, Hebreus 10, 24. É importante nós reunirmos, mas Deus não está aqui. Deus está em todos os lugares, Ele está conosco, Ele não nos deixa. Esteve com Jonas dentro da barriga daquela baleia. Você podia dar um glória a Deus aí, né? Que Deus está em todo lugar, Ele está em todo lugar, meu irmão, minha irmã. Nesse texto, meus irmãos, minhas irmãs, então, Deus diz a Salomão: Salomão, não adianta querer ter templo bonito e um coração sujo e vazio. Eu quero cuidar desse povo, Salomão. E é isso que nós vamos ver aqui nesta manhã. O versículo 14 diz: se o meu povo te chama pelo meu nome. Então Deus está falando de um povo, de pessoas que o conhecem. Deus tem um povo. Deus teve naquela época, tem hoje e vai ter até Ele voltar. E depois vai ter o povo só para Ele. Porque o diabo será acorrentado e aqueles que são dele estarão com ele no fundo do inferno. E mais o seu povo, que rendeu-se a ele, as pessoas renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo, esses estarão com ele, porque se identificam com ele, com Jesus Cristo, com a pessoa de Cristo, com a obra de Cristo no Calvário e com a sua missão aqui na terra. São chamados salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Então ninguém aqui, irmãos, pode dizer, acusar que se fulano, cicrano é salvo ou não. A Bíblia diz que pelos frutos sereis conhecidos. É o fruto que vai mostrar se nós somos salvos ou não. Religiosos todos nós somos. Até o ateu é religioso. Porque ele crê em outra coisa, ele não crê em Deus, mas ele crê em outra coisa. Ele crê nele, ou crê na filosofia dele, ele crê em alguma coisa. Todo mundo tem religião, mas os salvos são aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus. Então, está aí, Deus está respondendo à oração de Salomão, após a consagração do templo nesse texto, ali em Jerusalém, e Deus está advertindo ao povo que sem a obediência à sua palavra, sem a obediência à sua vontade e aos seus comandos, o povo poderia encontrar com situações difíceis e trágicas nas suas próprias vidas. Então, irmãos, Deus estabelece aqui algumas condições para que o avivamento venha sobre a nossa vida e a gente tenha uma vida cristã saudável, livre, de vitória, de júbilo, de alegria.
celebração. O Evangelho é isso, o Evangelho tira o peso da carga da religião e coloca em nós o alívio da presença de Cristo, que nos faz pessoas transformadas, amadas e separadas para Ele. Se nisso, diga amém. Então, irmãos, aqui há 3 verdades que eu quero ressaltar nesta manhã, falando sobre o avivamento nosso. Primeiro, ele fala de uma promessa. Segundo, ele fala de uma ação. E terceiro, ele fala de uma recompensa. Então diz, promessa, ação e recompensa. Então, presta atenção, meus irmãos, presta atenção. Nós temos que lembrar que o avivamento, ele começa em nós. Isto é, cada um de nós aqui. Pode ser que essa igreja viva avivamento e algumas pessoas querem continuar vivendo a vida carnal delas. Não ora, não participa da célula, tem uma vida enrolada, não acerta seu casamento, é meio trambiqueiro nos negócios, fala que vai pagar e não paga. Isso é um péssimo testemunho para os crentes. O cristão, ele tem que ter uma postura honesta e transparente, que dê um bom testemunho. A pessoa pode confiar nela, em todos os sentidos da vida dela. Os relacionamentos têm que ser corretos. A sua vida, a sua ética tem que ser perfeita. Não estou pregando aqui legalismo, mas estou pregando o que o Evangelho nos ensina. Então nós, por nós mesmos, irmãos, nós não podemos ser assim. Você não consegue ser esse tipo de pessoa. Mas quando você está em Cristo Jesus, quando o avivamento chega na sua vida, quando você entende que precisa e depende mais do Espírito Santo e de Jesus, Ele vai te dando condição, força, Ele vai te dando energia, Ele vai te dando convicção de que você pode viver assim. Você pode ser um bom marido, você pode ser uma boa mulher, você pode ser um filho maravilhoso, você pode ser um cidadão de honra, você pode ser uma pessoa amável, mesmo não sendo perfeitos, como nós não somos perfeitos. Mas o Espírito Santo, é isso que o Evangelho, ele cria em nós. Por isso Jesus disse, João, lá no Sermão do Monte, Mateus 6,33, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as suas coisas, que o avivamento traz em nós. E ele disse, não fique preocupado, que essas demais coisas eu vos acrescentarei, eu vou dar para vocês, quando eu for o centro da vida de vocês, como nós cantamos agora há pouco, quando eu dominar o seu coração. Porque, irmãos, um coração dominado por Cristo é um coração diferente, é um coração amável. A gente ri mais, a gente ama mais, a gente cuida mais, a gente tem paixão pelas pessoas, a gente ajuda os necessitados, nós cuidamos dos pobres, nós fazemos o que ninguém quer fazer, nós acolhemos as pessoas, nós priorizamos Jesus e as pessoas. Então, nós precisamos entender isso. Esse texto, o que está nos dizendo é que nós precisamos experimentar a sua promessa e também lembrar que o avivamento, ele começa em cada um de nós, é uma experiência individual. Eu tenho que desejar o avivamento, eu tenho que desejar o avivamento. Começa pela oração, começa pela leitura da Bíblia, começa pela minha seriedade no relacionamento com Deus. Então, irmãos, a menos que identifiquemos, presta atenção, a menos que identifiquemos, reconheçamos os nossos pecados e nossas falhas e pecados e os abandonemos, não tem como chegar o avivamento na nossa própria vida. Nós não vamos experimentar o avivamento e juntamente não vamos experimentar a esperança de uma vida cristã frutífera, porque Deus diz que nós somos como uma árvore e toda árvore deve dar frutos. Por isso que nós temos o chamado. Nós temos o chamado. Primeiro veio a missão de Deus, a Mission Dei. Depois veio a missão, foi transferida para Jesus Cristo. E Ele fez tudo que teria ter sido feito. E depois Ele deixou para nós, que é a missão de levar o Evangelho a todas as pessoas. Irmãos, a igreja vem de um tempo quando a gente participava da vida da igreja. Hoje, irmãos, o Evangelho nos ensina que nós temos que ser engajados no reino de Deus, no reino da igreja, que é restabelecer esse mundo perfeito, que é dominado por Jesus Cristo, levando o Evangelho para as pessoas sem esperança. Então, a primeira verdade, irmãos, aqui é a promessa. Versículo 14, versículo 14, parte primeira diz, olha aí o versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então ele está falando aqui
de um povo. Ele está falando o seguinte: para quem essa promessa? O texto, Salomão, Deus está falando que essa promessa é para um povo. Que povo é esse? Esse povo, irmãos, na época, é o povo que veio de Jacó, veio de Abraão, Jacó, e depois mais tarde se tornou o povo de Israel. Hoje para a igreja e para nós que somos salvos em Jesus Cristo. Porque um dia, nós aqui, creio que todos nós, e se houver alguém que não fez isso, faça isso hoje, nós nos rendemos a Jesus Cristo. Quando nós esvaziamos de nós mesmos e falamos: Jesus, toma conta da minha vida, eu quero ser teu, eu quero ser tua. Se for mulher, eu quero ser do Senhor, eu quero ser esse povo. Veja só, se o meu povo, Deus tem um povo, e nós precisamos ter certeza absoluta, todos nós, que você e eu, nós somos o quê? Parte desse povo, os salvos pelo poder do sangue de Cristo na obra do Calvário, que nós chamamos da expiação. Por que Jesus foi à cruz? Por que ele derramou o seu sangue? Porque houve a expiação para derramamento de sangue, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi quando nós fomos salvos, libertos dos nossos pecados. Mas nós somos puros? Não. Nós somos santos? Não. Nós pecamos? Pecamos. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Quando nós pecamos, nós sabemos que nós estamos pecando. Todos nós cristãos aqui, que temos o Espírito Santo dentro de nós, a gente sabe a hora que peca. Na hora, o Espírito Santo dá um cutucão dentro do nosso coração, porque ele habita dentro de nós. O que você tem que fazer? Pai, me perdoa. Não é por aí. Agora, mudo o meu caminho, mudo minha atitude, largo o que está envolvido agora, estou fazendo, eu volto para o teu caminho, irmãos, porque o Espírito Santo ministra o nosso coração, que ele habita dentro de nós. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma apagar o Espírito Santo dentro de nós. Quando nós pecamos, nós deixamos, portanto, encolhidinho, envergonhado dentro do nosso coração. Então, Deus tem um povo, você é um povo, eu sou um povo. Então, quando nós enfrentamos, irmãos, momentos difíceis na nossa vida, nós temos essa promessa especial da presença de Deus nessas situações, porque nós somos povo de Deus. E o mais importante, louvo a Deus porque eu faço parte desse povo, pela misericórdia dele, não é verdade? Pela misericórdia dele. Nós nem merecemos, eu nem merecia o céu, irmão. Eu sou tão falho, sou tão fraco, sou tão miserável, eu não merecia ser parte desse povo, mas o Senhor um dia me atraiu para ele. Um dia eu entendi a mensagem da salvação, um dia me rendi a ele, ele mudou todo o meu caminho. Deve ser a sua experiência também. E das 217 vezes que Deus fala, eu sou um povo, 210 está no Velho Testamento, os restantes no Novo Testamento. E quando fala no Novo Testamento, o povo de Deus está incluindo a igreja. Está falando sobre os salvos, está falando sobre você e sobre mim. É a promessa de Deus, então, que veio trazer vida nova para nós. Êxodo, abre comigo aí, por favor, rapidinho. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo de número 7, diz assim, é um dos textos que nós encontramos essa expressão. Êxodo 3, 7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição de quem? Do meu povo. Deus está olhando para o seu povo, Deus cuida do seu povo, Ele não está alheio da realidade do seu povo. Ele diz, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. E o versículo 8 diz, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, uma terra ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Então, irmãos, aqui é a expressão do cuidado de Deus, como Deus olha para o seu povo e quer o seu povo perto de si. Mas o escritor aos Hebreus fala sobre isso também. Abra comigo lá, Hebreus 8:10. Hebreus 8:10, lá no Novo Testamento. Hebreus 8:10. Hebreus depois de Filemão, Timóteo, Filemão, Hebreus, capítulo 8, versículo 10, diz assim, Hebreus 8:10. Na verdade, é um testemunho, é um texto emprestado do Velho Testamento, mas agora no contexto da igreja. Diz assim, porque esta é a aliança
que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei. E eu serei o seu Deus, eles serão o quê? Eles serão o meu povo. Então Deus tem um povo, irmãos, e você e eu fazemos parte dele, amém? Olha para o seu vizinho agora do outro lado e fala: se você não é ainda, você precisa ser povo de Deus. Diz assim: se você não é, você precisa ser. Então essa frase, irmãos, ganhou, na verdade, significado, incluindo todos os salmos. Então toda vez nós lemos o meu povo, tanto o Velho como o Novo Testamento, temos que lembrar que isso incluiu aqueles que são frutos da obra de Cristo na cruz do Calvário, que é a igreja do Novo Testamento, a igreja de hoje, a igreja que entende o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, as promessas são assim, promessas de Deus são a coluna dorsal da vida do cristão, né? Por quê? Porque nas mais sombrias horas da nossa vida, no vale da dor, na tribulação que bate sobre nós, você, meu irmão, você, povo de Deus, a igreja pode clamar a esse Deus que é o Pai de todos nós, porque nós somos povo dele. E quando nós clamamos para ele, o que ele faz? Ele vem, ele responde com a sua presença, e vem onde nós estamos e nos levanta com a sua mão poderosa. É bom saber que nós temos um Pai como este, e ele cuida de nós. John Bunyan, que foi o autor do livro tão conhecido, lido por milhões, é o segundo livro mais lido do mundo. O primeiro é a Bíblia, o segundo é O Peregrino. Se você não leu, esse livro é histórico, você pode encontrar nas livrarias evangélicas. Ele disse o seguinte: olha o que esse homem disse: promessa é como uma chave de ouro. Promessa de Deus é como uma chave de ouro, que abre a mais complicada, a mais difícil, a mais encrencada porta, que em algum momento nós podemos deparar contra ela, mesmo diante do nosso coração, que muitas vezes é um coração incrédulo. E aí essa chave, ela gera o quê? Ela gera coragem, desperta a fé nesse coração, muitas vezes incrédulo e frio. Essa chave, essa é a promessa. Irmãos, a história de Deus é uma história da promessa. Deus prometeu a Abraão, seu filho, e honrou. Prometeu Jesus Cristo e honrou. Essa é a promessa de Deus para a sua igreja. Pois nós somos o povo de Deus. Ele está dizendo, presta atenção, eu estou só no começo do versículo, se o meu povo. Agora vem, irmãos, se o avivamento inclui uma promessa, inclui uma ação. Que ação é essa? A ação está na parte B. Ele diz: esse povo chama pelo nome, agora ele diz: se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então aqui na verdade Deus está dizendo para Salomão, para que Salomão dissesse para todo aquele povo: bonito templo, Salomão, parabéns, eu agradei. Na verdade, Salomão, eu encorajei o povo a trazer o ouro, eu encorajei o povo a trazer a prata, eu encorajei o povo, Salomão, para trazer as pedras preciosas. Mas eu não estou só interessado no templo bonito. Eu quero que o meu povo tenha o coração limpo, o meu povo tenha o coração transformado. Salomão, ele diz então, ele sugere 4 coisas, irmãos, nós temos que levar a sério a nossa vida. Então Deus espera de nós, são 4 atitudes no nosso dia a dia, segundo esse texto, para experimentarmos o verdadeiro avivamento na nossa vida. Segundo esse texto, Deus espera então mudanças aonde? Dentro do nosso coração. Porque não é só na nossa mente, mas a nossa mente trai a gente. A nossa mente é enganosa. Nós temos que colocar dentro do nosso coração, porque ali está o Espírito Santo, o centro, o cerne da nossa vida. Qual é a primeira verdade? Ele está dizendo: se o meu povo, então, você que é meu povo, se esse povo se humilhar. Primeira condição, primeira ação nossa é buscar esse quebrantamento. É o espírito humilde, de quebrantamento, de dependência. Diz, olha aí o versículo diz, humilhar. É a ideia de estarmos, irmãos, humilharmos, é a ideia de nós estarmos debaixo de autoridade de alguém. Nós como cristãos, nós temos que estar debaixo da autoridade de Jesus Cristo, debaixo da autoridade do Espírito Santo, é isso. Nós temos que estar debaixo da autoridade. Nós estamos hoje no discipulado, nossa primeira autoridade é Jesus, é o Espírito Santo.
Depois nós estamos sendo cuidados por irmãos mais maduros, que vão cuidar da gente. Não é envolver na nossa vida, nem ficar controlando a nossa vida, mas orar por nós, estimular a nossa vida, encorajar a nossa vida. Porque MDA o que é? É amor, cuidado e encorajamento. É isso que diz. Nós precisamos agora o quê? Olha o versículo 14b, ele está falando essa ideia de reconhecermos o quê? O senhorio de Cristo na nossa vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele nos cuida. A vida não é minha, a vida tem que ser dEle, porque se for minha, eu faço o que eu quero, mas a vida é dEle. Ele vai condicionar, Ele vai direcionar, Ele vai, na verdade, cuidar da vida de cada um de nós. Quando Ele diz, esse povo precisa se humilhar, é reconhecer as nossas fraquezas. Como é difícil nós olharmos para nós mesmos, irmãos e irmãs, e reconhecermos nossas fraquezas, não é verdade? A gente acha que a gente é perfeito, a gente acha que a gente pode tudo. Os outros têm problema, eu não tenho. Os outros pisam na bola, eu não piso. Isso é um espírito soberbo. E para que o avivamento venha na minha vida e no meu coração, eu tenho que quebrar isso. Eu tenho que reconhecer que eu sou fraco, que eu preciso do cuidado de Deus. Eu preciso do amor dEle. Eu preciso ser ajudado na minha vida. É isso que esse texto está dizendo ao meu coração. Sabe, meus irmãos, de outras palavras, nada nós somos, nada podemos. Só Jesus pode todas as coisas. Então eu preciso dEle. Essa dependência de Jesus. É quando eu vou fazer uma coisa, eu preciso dEle. Eu não sei qual é a sua experiência. Todas as vezes, irmãos, que eu fiz alguma coisa, sem depender de Jesus, eu quebrei a cara. Eu não sei você. Fiz coisa errada, fiz negócio errado, troquei um negócio na hora errada, tomei a decisão errada, porque eu senti que não era aquele jeito. Mas a minha vontade falou, não, eu quero é isso. E não deu certo. Isso é falta de humilhar na presença de Deus. Eu posso estar encantado com aquela situação. Vou perguntar para Jesus, Senhor Jesus, é isso mesmo, Senhor Jesus? Eu estou encantado, apaixonado por aquilo. A voz vai falar assim, não é isso não. Eu tenho que obedecer, ser humilde, reconhecer o senhorio de Cristo dentro do meu coração. E lá na frente eu vou entender que eu agi da maneira correta. Isso, irmãos, é sermos humildes, é nos humilharmos, numa dependência profunda do Senhor Jesus Cristo. É jogar fora o nosso orgulho, dizer, orgulho, sai de lá da minha vida. Eu não sou nada, não sirvo para nada. Vocês viram o rei da Arábia Saudita, tão poderoso e tão rico, morreu esses dias. Isso mostra que todo mundo vai morrer. Pode ser rico, rei, que for famoso, você morre. Você viu como que ele é sepultado? Eles colocam um lençol, faz um buraquinho na terra, e joga o cara lá, e joga tudo aquela areia quente do deserto em cima dele. O que adiantou toda a pompa? Qual o objetivo de todo esse orgulho, meus irmãos, minhas irmãs? Essa coisa, eu sou assim, olha, tem que respeitar, tem isso, aquilo. Nós criamos tantas coisas, tantas barreiras. Quem que nós somos? Jogar fora o orgulho. O Espírito Santo tem que jogar fora todo orgulho, toda vaidade, todo esse eu que domina, essa força humana. Isso é ser humilde, é isso que o texto está dizendo aqui. O Jesus disse, sabe, meus irmãos, Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Outra versão diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É isso que eu estou dizendo para você e para mim. Essa é a lição para o nosso coração, nesse tempo de avivamento. O pecado tem que desaparecer, a soberba tem que fugir de nós, o orgulho nem passar perto da gente, e dependemos somente e totalmente dele. Humilharmos é quando corretamente entendemos o nosso lugar diante de Deus. Mas tem uma segunda recomendação. Qual a segunda atitude? Se a primeira, ele diz lá, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar. A segunda é orar. O segundo lugar é orar, é tudo do meu coração. Irmãos, oração é a humildade em ação. Isso é oração. Porque se eu não for essa pessoa dependente de Deus, por que eu vou orar? Você já viu como é difícil orar? Eu nunca vi como é difícil orar. Vocês pensam que é fácil para nós, pastores, orar? Que assim é natural em nós. A gente já levanta, oh, glória a Deus, aleluia. Vamos louvar a Deus. Hoje,
Não, a carne não quer isso não. Você pensa que é fácil orar? Por isso, irmãos, que as reuniões de orações são vazias. A gente não gosta de orar. A carne não quer, o diabo sabe por quê? Oração é o único elo que Satanás não consegue quebrar. Esse ele não consegue quebrar, a oração. O que é a oração? A oração é esse estado de humildade. Se o meu povo se humilhar, é um processo da oração que me leva na presença de Deus. Por isso que Jesus orou tanto. Jesus queria ensinar isso para nós. Ele não precisava de orar. Deus não ora, Deus é Deus. Mas Jesus tinha que orar. Para ensinar, você precisa de orar. Terceiro lugar, irmão, terceiro lugar, por causa do nosso tempo. Terceiro lugar, ele disse, me buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, ele fala agora, me buscar. Isso é desenvolver um relacionamento. Isso é buscar a minha face. Buscar a minha face. Irmãos, nós, com quem nós amamos, a gente gosta de estar perto. Não é isso? A gente gosta de estar perto, é face a face. Ninguém casa por telefone, ninguém casa por WhatsApp. Não é isso? Eu nunca vi um noivo, eu nunca fui fazer um casamento agora, o noivo está na casa dele, a noiva na casa dele, e nós estamos casando agora, etc. Eles nunca se veem, nunca se encontram, nunca se abraçam, nunca se beijam, e nunca estão juntos, não compartilham a bênção do sexo no casamento, nada disso. Não existe isso. Na vida cristã é a mesma coisa. Qual foi a última vez que você viu a face, que você esteve face a face com Jesus? Quando foi? Que momento foi esse na sua vida? Ele está dizendo, como é que você buscou o Senhor de verdade? Sabe, irmãos, fazemos de Deus a nossa maior prioridade. É isso que é buscar a Deus. Deus é o centro. Nós cantamos esse canto agora há pouco. Deus é o centro, é isso. Deus está lá dentro da minha vida. Desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor. Sem humilhar, orar e buscar a Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou fazer isso. E, na verdade, nós precisamos se não cuidarmos, irmãos, nós esquecemos de Jesus. Veja essa semana, qual foi o tempo que você deu para Ele na sua vida. Você que viajou de férias, se você não cuidar, você nem Bíblia você leva. Você tem o tempo todo na praia, o tempo todo à noite, você vai jantar no restaurante sofisticado, você vai fazer um passeio de navio, você vai pôr os crianças para dormir, etc. Depois você fica na televisão até uma hora da manhã vendo os filmes, etc. Mas você não gastou nem um tempinho com Deus na sua vida. Onde ficou Deus? Onde estava Jesus? Que relacionamento é este? Que relacionamento é onde está o encontro face a face? Onde estou buscando ao Senhor? Como é que eu estou buscando isso? Assim, buscar face a face, esse é o texto. O maior prazer da noiva é receber o noivo. O maior prazer do noivo é receber a noiva. Nossa, como ela está linda. Chegar e receber a esposa. O maior prazer da mãe é receber o filho. Quando o filho viaja, eu sou avô, gente, dá saudade dos netos. Então veja só, irmãos, não é só por telefone, você quer estar junto, você quer abraçar, você quer rolar no chão com as crianças, você quer brincar, você quer sair. O que você quer comer, filho? Eu quero uma que não te leva lá, eu quero sorvete. A gente estraga, os pais ficam bravos com a gente. O pai educa e avô deseduca, não é isso no bom sentido? É face a face, é uma experiência de intimidade, meus irmãos, minhas irmãs. É quando eu viajo, eu vou chegar em casa, ver minha esposa, abraçar, ficar com ela, perguntar como que ela está. Primeira coisa, face a face com Deus e me buscar. Me buscar. Quarta atitude. A primeira, então, é humilhar, orar, buscar, e a quarta é se converter dos maus caminhos. Está falando de arrependimento. Deus aqui está falando com arrependimento. Salomão, bonito o templo. Gostei do ouro, gostei da prata, das pedras preciosas, coisa maravilhosa. Salomão, se o meu povo que vem aqui não se arrepender, esse templo bonito não serve para nada. E está falando aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós aqui, temos motivos para nos arrependermos. E muitos de nós temos andado em caminhos errados. Nós fazemos coisas que não são de Deus. Nós temos atitudes que não agradam a Deus. São caminhos que precisamos nos arrepender deles. Essa atitude precisa fazer parte do nosso coração. Nós precisamos nos convertermos totalmente, como diz o texto aqui, dos nossos maus caminhos. Irmãos, isso é autoexplicativo, é arrependimento mesmo, é confessar, é colocar nosso coração em terra, o nosso rosto no chão e clamarmos por misericórdia de Deus sobre nós.
para que nós possamos experimentar o verdadeiro avivamento na nossa vida. Deus quer, irmãos, que não pequemos mais. Irmãos, nós temos que fazer um acerto com Deus e falar: Pai, eu quero ter nojo do pecado. Eu não quero viver com pecado. O pecado corre atrás de mim e eu também corro atrás dele. Eu não quero nada mais com pecado. E alguém poderia perguntar: mas o que é pecado? Isso é muito filosófico, teológico. O que é pecado? É muito fácil, irmãos. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados cobrem o rosto de Deus sobre vós, para que não vos ouça. Isso alguém fala: mas o que é isso? Quer dizer, o pecado afasta Deus da nossa vida. E nós afastamos dele porque a gente fica envergonhado. A pessoa some da igreja, quando desaparece, a gente pode ir atrás, está vendo algum problema com aquela pessoa. Quando a pessoa lidera a célula e fala: eu quero entregar meu cargo, tem alguma coisa com aquela pessoa, porque é prazeroso servir a Deus, é um privilégio. Quantos queriam fazer isso? A pessoa quer deixar de fazer. Então, um dia ensinando aqui, o Espírito Santo me deu uma definição: que pecado é tudo aquilo que você faz escondido. Pecado é tudo que você faz escondido. Se tem alguma coisa que você não pode fazer perto da sua mulher, é pecado. Você pode fazer perto do seu cônjuge, do seu marido, é pecado. Pode fazer perto dos seus filhos, dos seus pais, do seu patrão, da sociedade, da polícia, é pecado, porque não é legal. O seu próprio entendimento diz que é pecado. Então ele disse que nós temos que nos arrepender, nós temos que nos converter, mudar, arrepender dos nossos maus caminhos. Esse diz o texto aí, não é isso? Dos seus maus caminhos. E para encerrar, em último lugar, lembrando então, irmãos, tem uma promessa: eu tenho um povo. Eu quero esse povo perto de mim, mas esse povo precisa caminhar em santidade. O avivamento gera isso, que é humilhar, orar, buscar a Deus e nos arrepender. Mas então agora vem então uma recompensa. Versículo 14, parte final. Eu quero ir para o encerramento, irmãos. Fala sobre essa recompensa, versículo parte 6. Aí ele diz, olha aqui. Veja só o que tem aí. Então, depois que eu me humilhar, isso é, reconhecer as minhas falhas e depender de Deus, pois Jesus é o Senhor da minha vida, orar, desenvolver a face com Deus, buscar o Senhor e mudar o meu caminho, aí então ele diz: eu perdoarei, eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados, versículo 14, parte final, e farei o quê? E sararei a terra. Então, meus irmãos, para nós experimentarmos esses 3 passos da vitória, da recompensa, da bênção na vida cristã, precisam ser seguidas das 4 atitudes do meu coração, que é humilhar, que é orar, buscar a Deus e mudar em arrependimento as coisas que Deus não quer no meu coração. Aí eu vou experimentar o quê? Diz aqui, eu vou experimentar a resposta de Deus. Deus ouvirá a minha oração. Olha aí, então eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus a sua oração. Eu tenho um povo. Irmãos, Deus está olhando para nós. Deus está com você. Aonde você está, lá no seu trabalho, você está lá na sua empresa, você está onde você estiver, Deus está olhando para você. E quando eu clamo, Ele, diz o texto, Ele vai ouvir a nossa oração. Nossas orações serão respondidas nessa dimensão, com grande manifestação do seu poder. Senhor Kenilson, diga amém. Estão entendendo, meus irmãos, minhas irmãs? Foi isso que nós vimos na vida de Davi. Davi, o Salmo 51, ele reconhece o pecado dele. Ele diz: cria, ó Deus, em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Quando ele pecou, ele fez essa oração e Deus ouviu a oração de Davi. Cria, ó Deus, em mim. Leia o Salmo 51, é a resposta tremenda do poder de Deus na vida de Davi. Porque Deus ouve o nosso clamor. Não é o clamor de todo mundo, não, o clamor do povo dele, do filho dele, da filha dele. E os outros? Os outros são criaturas, Deus não ouve criatura, Deus ouve filhos e filhas. Por isso que precisamos anunciar o evangelho às pessoas, amar as pessoas, acolher as pessoas de forma especial. Segundo lugar, irmãos, ele diz que ele perdoa os nossos pecados e diz, versículo 9, e perdoarei os seus pecados. Irmãos, não tem nada que Deus não possa perdoar na nossa vida. Como lá em 1 João 1,9 diz, pecado confessado
é pecado perdoado. Quando eu confesso, Ele perdoa. Deus é fiel para perdoar os nossos pecados. Ele é fiel. O Senhor tem que pedir perdão. Então Deus não só ouve a nossa oração, mas Ele perdoa os nossos pecados. O grande exemplo desta verdade bíblica teológica está na vida do filho pródigo, capítulo 15 de Lucas, versículo 20. Diz o texto que quando o filho ainda vinha longe, diz que o pai o avistou e saiu correndo ao seu encontro e o abraçou, o beijou, colocou anel no dedo, sandálias nos pés e uma veste nova. Você é meu filho. Todas são imagens de honra naquela cultura. É o pai que perdoa. O pai não falou assim: até que fim, seu safadinho, você me aprontou, agora você volta, né? Todo barbudo, feio, machucado. Vai lá para aquele quarto do fundo, toma um banho, está tudo sujo, fedido. Jesus não falou isso com ele. Jesus vai ao seu encontro. Que Jesus perdoa. Não há pecado que ele não perdoa. Você não vai carregar o seu passado mais. Você não precisa ficar preso ao seu passado. Diz que ele correu, abraçou e beijou. Irmãos, é muito gostoso abraçar e beijar quem está perfumado. Mas tenta abraçar e beijar uma pessoa fedida para você ver uma coisa. É assim que Jesus nos trata. Ele nos abraçou na nossa sujeira do nosso pecado, porque Ele perdoa o nosso pecado. Amém? E em último lugar, Ele sara a terra. Ele diz: e sararei a sua terra. Onde, que terra é essa, irmãos? É o lugar que nós vivemos, o lugar que Deus nos colocou. Deus nos colocou em Londrina e no Brasil. O Brasil está doente, Londrina está doente. Quantas mortes nessa cidade, quanta droga nessa cidade, quanta exploração de crianças, adolescentes e crianças na cidade. Vocês viram no jornal esses dias, aqui perto, um pai que estuprava as filhas desde os 6 anos de idade. E agora elas estão com 15, uma casou com 16, para fugir do pai, tinha medo de falar para a mãe. Quanta coisa acontecendo! Um país doente, um povo doente. E meus irmãos, minhas irmãs, parece que não vai ter grande solução em breve, com esse movimento global que está acontecendo. Que o mundo, como está o mundo vivendo hoje. Mas a promessa dele é o seguinte, irmãos: na terra em que se busca Deus, onde nós estamos diante de uma terra, nós estamos espiritualmente, hoje dizendo que nós estamos numa terra em avivamento. Ele diz que Ele vai sarar a nossa vida, Ele vai fazer algo novo na nossa própria vida, porque o Brasil precisa de cura moral, o Brasil precisa de cura espiritual, o Brasil precisa de cura na política, o Brasil precisa de cura na educação, o Brasil precisa de cura em todas as áreas. Nosso povo está destruído e acabado em todos os sentidos. Ele não tem um modelo para olhar. Por isso que a igreja, nós, os cristãos, precisamos ser levantados, irmãos, em novidade de vida, para sermos uma voz de esperança no meio do caos que está diante de nós. Irmãos, eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte, irmãos: só o avivamento poderá mudar todas as coisas, a sua vida e a minha vida. Eu disse que avivamento, irmãos, ele não é tocar tambor uma rua abaixo, mas é nós subirmos ao Calvário. É lembrarmos quem Jesus é. Jesus, meus irmãos, fez tudo por nós. O que Ele quer, o que Ele espera de nós. A nossa dependência, a nossa entrega, a nossa confiança inteiramente a Ele. Porque Ele é a única verdade. Por isso Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Avivamento, o projeto de Deus. Senhor, acrescenta esta Tua palavra no coração de cada um de nós, nesta manhã, e obrigado, Pai, pela Tua fidelidade no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.